Paciente Bergival Valadão, 67 anos, chega com queixa de palpitação, mal-estar. Doutor, meu coração tá dando umas aceleradas, tá esquisito. De repente você faz sua ausculta, faz seu exame físico, identifica que tá com ritmo irregular. Roda um eletrocardiograma e vem ela, famosa fibrilação atrial. O que fazer nessa situação? E aí, vamos reverter? Não vamos? Vamos só controlar o ritmo? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui. E hoje vamos falar exatamente isso, a conduta que não pode faltar na fibrilação atrial. Vamos falar da fisiopatologia, vamos falar de fatores de risco, o que dá para a gente passar de medicação, se faz cardioversão, se faz controle de frequência, enfim. Tudo isso vai ser discutido hoje. Hoje sejam bem-vindos e vamos aproveitar já compartilhando com o amigo aqui, ó, já manda para o amigo, é certeza que eles vão aproveitar bastante. Quem está no YouTube já vai dando like, porque assim o vídeo aparece para mais pessoas. Fibrilação atrial, puxa vida, uma das arritmias mais frequentes no dia a dia. A gente se depara muito com paciente com FA e sempre gera dúvida na hora de conduzir. Caramba, e agora? Faço alguma coisa? Não faço? Preciso fazer alguma coisa ou não? Se o paciente não está sentindo nada, eu não preciso fazer? Dá para esperar? Como pensar quando está de frente com o paciente com FA? Porque a gente tende a falar assim, pensar da seguinte maneira, caramba, se é uma fibrilação, se é uma arritmia, quer dizer que não era para estar aí, não é o certo do coração funcionar dessa maneira. Então, eu tenho que correr atrás, corrigir isso a qualquer custo. É isso que a gente tende a pensar como médico, né? A gente fica, não, se é uma arritmia, é algo que eu preciso corrigir a todo custo. Será mesmo na FA? E aí que a gente precisa do entendimento a respeito disso. Por quê? Olha o primeiro dado. 90% dos pacientes com FA geralmente são assintomáticos. A maioria deles, 90% lá, ó, não vão ter episódio de sintoma nenhum. E às vezes, quando tem, episódios leves. Então, isso já é um dado que a gente fica na cabeça assim, caramba, mas espera aí então, se a maioria fica assintomático, puxa vida, então eu preciso fazer alguma coisa? Se o paciente não está sentindo nada, porque se a gente pensa que nas condutas médicas, a gente tem que ponderar, poxa, se o paciente está com um problema, mas ele não sente nada, por que é que eu vou fazer alguma coisa se eu posso deixar ele sintomático com medicações, com alguma conduta minha? Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Mas nesse caso específico de FA, tem complicações graves para o paciente, mesmo se tiver assintomático, que a gente vai discutir mais para frente. O que você tem que entender a respeito da fibrilação atrial? O coração, ele funciona fazendo a contração, a sístole dos átrios, para depois fazer a sístole dos ventrículos e mandar o sangue para o corpo. Na verdade, essa sístole atrial contribui muito pouco com o funcionamento adequado do coração. Olha que loucura isso. O coração, quem manda realmente no coração são os ventrículos. Poxa, é do ventrículo direito que parte o sangue que vai para o pulmão e é do ventrículo esquerdo que parte o sangue que vai para o corpo. É ali a parte mais importante do coração, sem dúvida alguma. Ah, mas então quer dizer que o átrio não serve para nada? Não, não é bem assim. Mas a contração que o átrio faz contribui pouco. Tanto é que 90% dos pacientes que estão fibrilando, o que acontece? O átrio está tremendo, ele não está contraindo, ele não está colaborando, não está ajudando, ele está tremendo. E o paciente não sente nada. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo continua normal. Enquanto o ventrículo está trabalhando adequadamente, ele vai mandando sangue, tanto para o pulmão quanto para o corpo, de maneira tranquila, vamos assim dizer. Mas por que isso acontece? Por que esse coração pode fibrilar, esse átrio pode fibrilar? Quando a gente entende a fisiopatologia da fibrilação atrial, na grande maioria das vezes, você começa a pensar melhor diante de um paciente com fibrilação. Por quê? Quando a gente pensa assim, ó, é uma arritmia, que coisa ruim, meu Deus, que maldade, vamos corrigir isso a todo custo. Não, mas peraí, será que é essa arritmia que é o grande problema? Ou ela é uma consequência? Será que ela é a causa ou é a consequência? E na maioria das vezes ela é consequência. Consequência do quê? De um átrio doente. Porque não é à toa que o coração do nada começa a fibrilar. É claro que tem algumas situações assim, por exemplo, libação alcoólica, alguns pacientes podem, sem ter a alteração alguma no átrio, pode fibrilar também. Mas de maneira geral, na grande maioria das vezes, não. Na maioria das vezes esse átrio está doente, coitado. É aquele paciente que é hipertenso de longa data, é aquele paciente que tem alguma estenose valvar, que é algo que está sobrecarregando esse átrio. E esse átrio vai cada vez fazendo mais esforço, às vezes ele dilata, e conforme ele vai tendo essa sobrecarga, de maneira geral, vamos pensar no paciente hipertenso de longa data, que o coração vai crescendo como um todo, inclusive o próprio átrio pode sofrer isso também. E aí pensa só, no átrio direito eu tenho o nó do sinusal, que manda um impulso elétrico, que percorre todo o átrio, chega no nó do átrio ventricular e parte para o ventrículo.
Aquela historinha do átrio contrair primeiro, para depois contrair o ventrículo, e o nó do átrio ventricular segura esse impulso que vem do átrio, segura para depois mandar para o ventrículo, para que eles não contraiam ao mesmo tempo. Com isso, conforme esse átrio vai tendo que trabalhar mais, ele vai sofrendo hipertrofia, algumas células cardíacas vão morrendo, e vamos lembrar que a comunicação do átrio com o ventrículo corre por vias que são estradas dentro desse átrio, que é por onde o impulso elétrico chega no nó do átrio ventricular. Então pensa essas estradas, esses fios, dentro do átrio direito. Está lá o nódo aqui em cima, o gerador do impulso, corre os fios e chega no nó do átrio ventricular. Imagina se eu pego esse átrio que está desse tamanho e de repente ele dobra de tamanho, faz esse. Pensa só, estou aqui com o átrio cheio de fio. De repente eu simplesmente faço assim ó, com a mão. Olha, o que você já tem de pensar? Caramba, arrebentou todos os fios. Arrebentou, porque o fio não acompanha esse crescimento. Então esse é o primeiro entendimento. Fala, caraca, não tem mais as vias de comunicação, não tem mais por onde o impulso passar. Esse átrio foi trabalhando tanto, foi sofrendo dilatação, que vai rompendo as vias de comunicação ali dentro do átrio. E aí não tem como mais esse impulso percorrer até lá embaixo. E pensa só, um monte de fio quebrado, um monte de parte ali, ó, com curto-circuito. E é isso que acaba acontecendo no átrio. O átrio vai dilatando, rompendo, quebrando, começa a fazer, então, curto-circuito, tempestade dentro do átrio ali, ó, que ele começa a fibrilar. Ele não tem mais uma sincronia na contração, porque o impulso não está seguindo o trajeto normal. Quebrou todos os fios. Outras situações, paciente com estenose valvar, começa a fazer contração cada vez mais esforço. Células do átrio, do miocárdio vão morrendo, não conseguem vencer aquela obstrução, todo dia vai morrendo, o miocárdio vai morrendo. A gente sabe que quando uma célula morre, não fica o buraco no local, né? O organismo coloca coloca colágeno ali no local, para cobrir aquele buraco, para formar a cicatriz. Com isso, imagina começar a cimentar. Está lá o átrio aqui contraindo, de repente começa a romper algumas fibras, porque ele está tendo que fazer muita força, e eu vou lá e jogo o cimento ali e cobre os fios. O cimento vai por cima do fio também. Caramba, vai ser outro local que vai dar curto-circuito. E é isso que a gente precisa entender a respeito da fibrilação atrial. Esse átrio, muitas das vezes, a grande maioria, está doente. É um átrio que sofreu agressões ao longo da vida. Então, não é de imediato quando a gente tende a pensar, caramba, eu preciso reverter isso a todo custo. Será que a gente consegue reverter? Como que eu faço se está tudo quebrado, os fios, a via de condução está toda danificada? Como que eu vou fazer, restabelecer? O nó do sinusal está tentando, mas não tem por onde passar o impulso. Então, por isso que existem pacientes que ficam com FA crônica, FA persistente. Por quê? Não tem como, já foi tentado, às vezes até conseguiu inicialmente reverter, depois ele voltou até FA e fica com isso. E às vezes tenta 2, 3 vezes até que, olha, não dá mais, vamos manter aí controle de frequência e toca a vida para frente, porque esse átrio não consegue mais. Então, quando a gente já começa a ter esse entendimento dessa fisiopatologia, dessa condição, você começa a pensar o seguinte, caramba, coitado desse átrio. Então, essa fibrilação é uma consequência e não uma causa. Então, não é assim, ai meu Deus, que malvado, tá lá fazendo uma arritmia, vou reverter a todo custo. Será que a gente consegue? E principalmente no pronto atendimento, quando a gente está ali ó, recebendo esse paciente, às vezes pela primeira vez, às vezes já com diagnóstico prévio de FA, dificilmente a gente vai tender a fazer controle de ritmo. E aí que eu já desmistifico uma coisa que a gente sai da faculdade com esse pensamento. Chegou, eu tenho que fazer a maioria, tender a fazer controle de ritmo, ou se eu não conseguir, controle de frequência. É ao contrário, a gente vai fazer para a grande maioria controle de frequência e vai deixar para o cardiologista, para passar em consulta com o médico especializado para fazer controle de ritmo. E às vezes, agora você já sabe também, que às vezes não vai fazer esse controle de ritmo, não vai conseguir porque é um átrio doente. E para isso merece investigação e tudo mais. Quais são, então, os fatores de risco para a fibrilação atrial? Se você já entendeu a fisiopatologia, fica fácil a gente pensar. Paciente hipertenso de longa data, paciente dislipidêmico, paciente com diabetes. Diabetes entra em tudo, né? Pressão alta e diabetes, meu Deus, é realmente as duas doenças aí que acabam influenciando em praticamente tudo. Obesidade é outra. Paciente que faz ingesta alcoólica em excesso, também o álcool também é um fator que prejudica, a própria toxicidade do álcool direto no miocárdio é outro fator de risco. Apneia do sono, aqueles pacientes obesos, sedentários, podem sofrer com isso também, de não conseguir. E aí,
Quando a gente entende esse contexto da fisiopatologia juntamente com os fatores de risco, aí sim a gente pode agora direcionar e pensar naquele paciente que chega ali no pronto atendimento para a gente atender. E como eu sei que a maioria desses pacientes é assintomático, às vezes esse paciente vem com uma outra queixa. Às vezes o paciente passou lá por um quadro gripal, por uma dor lombar, por uma coisa nada a ver e a gente identifica que ele está com FA. Ou às vezes ele chega assim, com palpitação, com mal-estar. Esse é o principal sintoma, né, do paciente que tem uma FA, principalmente FA de alta resposta. E a gente pode considerar FA de alta resposta, aquela sendo acima de 110 batimentos por 100, 110, a gente já pode considerar como FA de alta resposta. E também existem casos extremos do paciente que chega com uma frequência cardíaca muito elevada, com uma frequência acima de 150, que pode estar tendo repercussões hemodinâmicas. Porque olha só, quando fica aquela tempestade lá em cima no átrio, fica lá, ó, tremendo, um monte de raio, um monte de curto-circuito. O nó do átrio ventricular, sabiamente, ele olha aquele monte de impulso, ele fala assim, peraí, eu não vou contrair não, peraí, não é assim não, gente. Senão eu vou contrair 300 vezes por minuto, 400 vezes por minuto, é inviável, o ventrículo não aguenta. Então ele fica olhando aquilo, aí ele, opa, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o raio mais forte, aí eu mando o ventrículo contrair. E é isso que ele faz, ele bloqueia a grande maioria dos impulsos ali, ó, do curto-circuito. E quando vem um impulso mais forte, ele manda contrair. Vem outro, ele fica olhando, opa, de novo, às vezes vem 2 na sequência, uma tempestade, às vezes vem 2 na sequência, ele contrai 2 vezes. Aí ele espera mais um pouco, contrai. Contrai. Espera um pouquinho agora, contrai. Olha que interessante, isso daí já gera uma característica quando a gente está de frente com o paciente, pulso arrítmico. Essa é uma grande característica da FA. O pulso fica arrítmico, a frequência cardíaca não é regular, justamente por isso, porque é o nó do átrio ventricular que está selecionando aqueles impulsos mais fortes. Esse é o primeiro ponto. E qual a outra questão que a gente acaba vendo no eletrocardiograma que caracteriza uma fibrilação atrial? A ausência de onda P. O que é onda P? Desfibrilação despolarização do átrio. Caramba, o átrio está todo tremendo. Então não tem uma despolarização propriamente formada. Ele está todo tremendo. Então nessa situação não tem onda P e ritmo irregular, porque o nó do átrio ventricular fica esperando um impulso mais forte, então fica gerando QRS de tamanho diferente, distanciamento diferente entre os QRS, desculpa. Existe exceção? Existe, mas é exceção. Existe aqueles casos em que o paciente tem um bloqueio total atrioventricular e que está tendo uma fibrilação lá em cima, só que é como se o nó do atrioventricular não conseguisse ouvir ou enxergar lá em cima. Ele não consegue. Ele, caramba, não estou conseguindo ver nada lá em cima, está com um bloqueio aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu não estou recebendo estímulo lá de cima, eu vou assumir o comando desse ventrículo. E aí ele assume e fica mandando regularmente o seu impulso, em torno de 40, 45 batimentos por minuto. Então, pode ter, sim, FA de ritmo regular. Por quê? Porque tem um bloqueio atrioventricular, mas isso é exceção. A maioria vai ter ritmo irregular e ausência de onda P. Isso é o ponto mais importante. E aqui um pequeno adendo também. Por que pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White têm um risco aumentado de fazer arritmia maligna e morrer, morte súbita? Porque justamente nessa explicação, esses pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele pode ter uma fibrilação atrial e o impulso elétrico não passar pelo nó do ato ventricular. Quem tem síndrome de Wolff-Parkinson-White tem uma via acessória. É como se tivesse um fiozinho fazendo um desvio aqui embaixo, direto no feixe de His. Então, qual que é o perigo? O nó do átrio ventricular controla, ele segura. Não, peraí, tá contraindo muito lá em cima, não vou mandar esse impulso, não. Agora, a via acessória, não. Então, o indivíduo faz uma fibrilação, quem tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele faz a fibrilação e o impulso vai passando de uma vez, e aí, de repente, a frequência cardíaca vai para 300, 400, 500, impossível fazer isso, o coração fibrila, faz uma fibrilação ventricular súbita, com morte súbita por conta disso, tá? Então, o nó do átrio ventricular, ele é o grande porteiro ali, ó, ele que segura, ele que coordena esse meio de campo entre o átrio e o ventrículo. Então, a gente de frente com o paciente, você então vai ter esse pensamento dessas três possibilidades. O paciente assintomático, o paciente com palpitação e o paciente com repercussões graves dessa FA, que é a minoria das vezes. Então, quando você estiver de frente com esse paciente, você precisa, primeira coisa, chegou com FA, o que eu tenho que pensar? Esse paciente está estável ou instável. Por quê? Principalmente, pensando na fisiopatologia, pensando nos fatores de risco, esses pacientes com FA têm outras comorbidades. É um paciente que geralmente já tem algum grau de insuficiência cardíaca.
E esse coração, esse sim, vai tolerar mal essa ausência do átrio na hora de ajudar ali na sístole do coração. E além disso, esse nó do átrio ventricular mais velhinho, mais danificado por conta dos fatores de risco, vai controlar menos, ele vai conseguir bloquear menos, ele está cansado, ele já está sofrido esse nó do átrio ventricular. Aí o que acontece? Ele está vendo lá, ele nem está vendo direito, está precisando usar óculos já, está velhinho, aí ele começa a olhar, velhinho assim, judiado. Aí ele começa a deixar passar muito impulso. E quando ele deixa passar muito impulso, a frequência cardíaca vai acima de 150. E aí pensa um coração já doente, um coração já ruim, com algum déficit ali diastólico ou déficit sistólico. Pensa esse coração que está a 60 batimentos por minuto. Encheu, ele contrai. Encheu, contrai. Dobra essa velocidade, faz isso. Dá tempo de encher adequadamente? Não. E provavelmente já era um ventrículo que não enchia legal. Por quê? Ou porque não tinha espaço com insuficiência cardíaca diastólica, ou o paciente já tem um espessamento ali da parede, já não consegue, uma fragilidade da parede, já não tem força suficiente para poder mandar o sangue, então já mandava menos. E aí você pensa só, essa velocidade muito rápida, ele começa a não encher o ventrículo adequadamente. E nessa situação, se eu não encho o ventrículo adequadamente, na hora da sístole, o que vai cair? O débito cardíaco. O coração é uma bomba. Ele recebe sangue, imagina uma bomba de piscina. Ele recebe o sangue da piscina, recebe ali a água, e tudo aquilo que ele recebe, ele bombeia de volta. É um circuito fechado, então o que chega nele, ele bombeia de volta. Agora, de repente, a bomba aqui, fica meia boca. Ela não está enchendo direito, está com alguma coisa, uma das pás ali que gira, está ruim. E aí ele começa a não encher. Então, começa a diminuir a quantidade de água que está saindo dessa bomba. Em outras palavras, o coração começa a diminuir o débito cardíaco. Peraí. Se vai diminuir o débito cardíaco, se vai diminuir a saída de água do coração, vai diminuir o retorno venoso. Por isso que é instantâneo. Caiu o débito cardíaco, cai o retorno venoso. Não tem mágica, é um circuito fechado. E com isso, o paciente começa a gerar instabilidade hemodinâmica. E como que a gente classifica que esse paciente está com instabilidade hemodinâmica? A primeira delas, que não é exclusivo, muita gente se apega única e exclusivamente a isso, mas é uma das mais importantes, mas não é só isso. Pressão, o paciente chegar hipotenso. Por quê? Se está caindo o débito cardíaco, a tendência desse paciente é ficar hipotenso, com má perfusão periférica. Então, primeiro ponto para a gente saber de instabilidade, pressão baixa. Não é o único. Porque pacientes muito hipertensos, às vezes o paciente tem uma pressão basal de 21, 22 e chega lá com 15. Quer dizer, ele não está hipertenso, mas para ele já está mal perfundido. Então, a gente precisa olhar outros parâmetros de má perfusão. Quais parâmetros? Falta de ar, dispneia, porque ele começa a acumular sangue no pulmão, já que o ventrículo esquerdo não está conseguindo jogar sangue, o sangue vai represando no pulmão. Então ele vai chegar com dispneia, pode chegar com alteração do nível de consciência por má perfusão cerebral. Imagina só, os tecidos todos estão mal perfundidos, porque o sangue não está conseguindo chegar lá e também não chega no cérebro. E a gente sabe o consumo de energia que o cérebro precisa, um pouquinho que falta de sangue, caramba, o paciente chega com confusão mental, sonolento. Então esse é um outro parâmetro que a gente vai usar. Então, pressão baixa, dispneia, alterações do nível de consciência, paciente fazendo oligúria, insuficiência renal aguda, lesão renal aguda, mas isso é difícil porque vai demorar para a gente poder ter esse dado que ele não está tendo diurese. E outro, má perfusão periférica. Só a gente olhar lá o enchimento capilar diminuído, às vezes até cianose de extremidade. Tudo isso são indícios de que esse coração está sofrendo muito, que ele não está dando conta daquela frequência cardíaca. E, geralmente, frequências cardíacas acima de 150, dependendo do grau de comprometimento desse coração, pode ser até menos, mas, geralmente, as instabilidades hemodinâmicas pela arritmia começam a partir de 150 batimentos por minuto. Então, chegou esse paciente, está instável, chegou lá, você viu o pulso arrítmico, rodou um eletro, uma FA de alta resposta, uma frequência cardíaca acima de 150, está com a pressão baixa, ou má perfusão periférica, alteração do nível de consciência, falta de ar, meu Deus, dor no peito é outra queixa também, o paciente pode fazer um IAM por conta que, como diminui o débito cardíaco, vamos lembrar que é do próprio débito cardíaco que faz a nutrição do próprio coração. O ósteo das coronárias é bem na saída, na base ali, logo depois da válvula aórtica. Então, logo depois ali, tem a saída para a nutrição do próprio coração. Se está diminuindo o débito cardíaco e o coração trabalhando muito, 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 o coração estaria precisando de mais sangue, mas não, ele está recebendo menos. Então, é outra coisa, o paciente pode ter dor no peito e a gente considera isso como uma instabilidade hemodinâmica. E isso tem que ter muita atenção, porque às vezes o paciente realmente só chega com dor no peito. E você fica, caramba, e agora? Mas está com a pressão boa, nível de consciência bom, não está com dispneia, não está com má perfusão periférica, mas é dor no peito, ponto, instabilidade hemodinâmica.
Pode ser que ele fez um IAM e evoluiu para FA? Pode, mas pode ser que a FA está fazendo ele evoluir para o IAM. Como não tem como a gente saber, choque. Então, chegou o paciente instável, não tem conversa, não interessa se pode fazer êmbolo, isso, aquilo, não dá, é emergência. Porque se eu não fizer nada, esse paciente pode parar ali na hora. Então, a gente tem que, assim, controle de danos. O que é menos pior para esse paciente? Eu reverter. Ah, mas ele não tem um risco de fazer um êmbolo, que a gente vai discutir sobre isso ainda. Fazer um êmbolo e fazer um AVC? Tem risco, infelizmente tem. Mas se eu não fizer nada, ele vai morrer. Se eu fizer, ele tem 20% de chance de fazer um êmbolo, quer dizer, 80% de ficar bem. Então, vamos se apegar nos 80% e cardioversão sincronizada. Não esquece de sincronizar a cardioversão, sem joules. Coloca, cede o paciente, põe as pás e faz a cardioversão, tá? Chegou instável, é igual cardioversão, ponto. Na hora que for fazer a cardioversão, você já pode fazer uma dose e deve fazer uma dose de enoxaparina para esse paciente, tá? 1 miligrama por quilo, já faz ali para depois fazer a cardioversão, isso é importante. Agora, isso é a minoria dos pacientes. A maioria vai chegar ou com palpitação ou assintomático. E o paciente que chega com palpitação? Tá lá, tudo mais, frequência cardíaca de 120, 130, estável hemodinamicamente, não tem nenhuma daqueles indícios de que ele está com uma instabilidade. O que a gente vai fazer para esse paciente? Aqui que é a grande dúvida da maioria das vezes. Porque fica aquela história, caramba, vou fazer cardioversão ou eu vou fazer controle de frequência ou vou fazer um controle de ritmo? Vou reverter o ritmo ou simplesmente abaixar a frequência cardíaca? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Diante de uma FA, na verdade, o que você tem que ver mais à frente? O que você tem que ter a visão além do alcance? 2 problemas que podem trazer para o paciente uma FA. Uma delas é o sintoma, é a palpitação, é a alta frequência gerando instabilidade. Essa é uma das consequências da FA que a gente pensa e que acontece na minoria das vezes. Boa parte das vezes o paciente fica assintomático, mas tem uma outra consequência muito mais grave, que é uma consequência oculta, uma consequência escondida, que é o risco desse paciente fazer um AVC isquêmico. Dentro do átrio esquerdo, tem uma quinazinha, uma dobrinha assim, ó, chamada de auriculeta. Essa dobra, o sangue fica parado ali dentro, fica retido. Quando o coração está contraindo, quando o átrio está contraindo normalmente, ele contrai essa região e o sangue vai embora. Quando não está contraindo, o sangue passa aqui ó, no átrio, passa reto e deixa essa quina. Então, aqui é um local muito frequente de formação de trombo. Porque a gente sabe que sangue em estase aumenta a chance de fazer trombo. E aí, se a gente considerar a tríade, estase de sangue, hipercoagulabilidade e lesão endotelial, e que esses pacientes com fatores de risco para FA têm. Por quê? Paciente com fator de risco para FA é paciente hipertenso, é paciente obeso, sedentário, que ele tem um grau de inflamação a mais, ele tem um estímulo inflamatório a mais no organismo, então está produzindo mais tromboxano A2, que é um dos fatores para deixar com hipercoagulabilidade, com tendência. A própria catecolamina ativa também plaqueta, ela é também responsável por deixar a plaqueta mais ativa, vamos assim dizer, então aumenta a hipercoagulabilidade, placa de aterosclerose, tudo aqui na parede, danifica o endotélio. Então é a tríade clássica para hipercoagulabilidade. Estase sanguínea, o sangue parado, aumento da coagulabilidade, hipercoagulabilidade nesses pacientes já com esses fatores de risco e lesão endotelial. E esse paciente tem tudo isso, então se o sangue fica parado aqui, boa chance de formar um trombo. E isso é oculto, porque o paciente pode estar completamente assintomático, que 90% é assim, assintomático, mas na hora que a gente está de frente com o paciente com uma fibrilação atrial, é isso que eu tenho que olhar além do paciente, né? Ter a visão além do alcance, do entendimento sobre isso, falar, caramba, esse paciente tem o risco de fazer trombo. E a gente sabe o desastre que é para o paciente, para a família, para a sociedade, um paciente que faz um AVC e fica com sequela, porque ou ele morre em consequência do AVC, ou fica com sequela numa cama, dependente dos outros, para comer, para ir no banheiro. Olha, puxa, que triste isso. Muito, muito ruim. Então, a gente sabe esse impacto negativo e muito ruim para o paciente que tem uma FA. Por isso que é algo que a gente tem que pensar, mesmo que o paciente esteja assintomático. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Chegou, o paciente está com pouco sintoma ou assintomático. Vou fazer controle de frequência ou vou fazer controle de ritmo? Tem esse grande tabu. O que eu falo para você de maneira geral? Tende a fazer sempre controle de frequência. Não vai lá brigar para tentar restabelecer esse ritmo a todo custo. A gente sabe que é um átrio doente, que não é tão simples assim. Então, na maioria das vezes, pensa nisso. Pensa em, não, vou controlar a frequência.
Como que didaticamente a gente separa isso? Chegou o paciente, a gente estabelece como um limite 48 horas do início da FA. Chegou o paciente com menos de 48 horas de início da FA ou com mais de 48 horas de início da FA. Por quê? 48 horas é um limite aí para maior chance de ter já formado um trombo ali no átrio esquerdo. Então, se ele chegou com mais de 48 horas, você nem vai cogitar cardioverter esse paciente, nem vai cogitar controle de ritmo. Não vai, porque já pode ter formado um trombo. E aí, se você reverte o ritmo, esse trombo pode parar lá e fazer um AVC. Então, ó, chegou com mais de 48 horas, acabou controle de frequência. Se chegar com menos de 48 horas, antes de sair também, antes de sair fazendo cardioversão desse paciente, a gente precisa estabelecer a primeira coisa, ter certeza de que faz só 48 horas. E isso, muitas vezes, a gente não consegue. Às vezes, o paciente está com sintomas inespecíficos, você faz ali o eletro, nem tem palpitação, às vezes está vindo por uma dor lombar, uma dorsalgia, que não tem muito a ver com aquilo. A gente identifica que está com FA. Como que eu vou bater o pé se faz menos ou mais de 48 horas? Não dá. Então, é uma situação que a gente tem que sempre ponderar. Na dúvida, considera como mais de 48 horas. Agora é diferente, tá lá um acadêmico de medicina, vai ter lá uma festinha, um med shop, não sei o que, ele vai lá um dia, bastante, um monte de chopp, cerveja, bebida, no dia seguinte, de madrugada, acorda meio ressaqueado com palpitação. Caramba, meu Deus, coraçãozão aqui, ó, vai lá olhar 140, 150 fazendo uma FA. Puxa, aí sim, numa situação dessa, em que o paciente jovem, sem fatores de risco, que desenvolve uma FA dessa maneira e acorda sintomático, esse daí a gente considera com menos de 24 horas e esse sim a gente vai fazer controle de ritmo e não de frequência. Mas eu vou falar sobre isso. Agora, chegou com menos de 24 horas. De 48 horas, então, eu tenho certeza que faz menos de 48 horas, eu posso fazer controle de ritmo. Agora, eu não tenho certeza, ou esse paciente é de alto risco, eu não vou fazer controle de ritmo, vou fazer controle de frequência. Mas peraí, como que eu vou saber se esse paciente é de alto risco ou não? Porque quando eu falo assim, ó, é um acadêmico de 32 anos que estava lá, pós-med shop e tudo mais, poxa, jovem, não é hipertenso, não é diabético, não tem histórico algum. Esse daí fica fácil a gente falar assim, isso aí não é é de baixo risco, com certeza. Mas a gente não pode ser só, eu acho que é de baixo risco ou eu acho que é de alto risco. Não, a gente precisa ter algum parâmetro. E qual parâmetro que a gente usa nessa situação? Um score chamado Chades-Vasque. Esse é o score que a gente mede a possibilidade de fazer de ter formado um trombo e possibilidade de fazer um AVC. Então, nesse critério de Chades-Vasque, a gente usa os parâmetros e a partir de 2 pontos, esse paciente é considerado de alto risco. C, do Chades-Vasque, é se o paciente tem insuficiência cardíaca. H, se o paciente tem hipertensão arterial. A, age, idade, se tem mais de 75 anos, eu já dou 2 pontos. Então, olha só, chegou um paciente com mais de 75 anos, é alto risco, acabou só pela idade, porque é um dos grandes fatores de risco. E pela fisiopatologia a gente entende, esse paciente a longo prazo já foi danificando a estrutura do átrio. Então, A, de idade. D, diabetes mellitus, ganha 1 ponto. Chades. S, stroke, se o paciente já teve antecedente de AVC ou AIT, também ganha 2 pontos. Doutor, meu pai já teve aquele negócio que chama AIT, que a gente discutiu ontem, inclusive, ataque isquêmico transitório. Opa, já teve? Imagina, o paciente que já teve um AVC ou que está tendo um ataque isquêmico, meu Deus, está mandando êmbolo já formou alto risco de cara. Depois, o S, de doenças, o V, doenças vasculares, se tem placa na aorta, se já teve antecedente de AM, e depois sexo feminino. E idade também. Se entre 65 anos e 74 anos, eu dou 1 ponto. A mais de 75, 2 pontos. Então, a gente faz o score. Se der 2 ou mais pontos, alto risco, não vou fazer controle de ritmo, e sim controle de frequência. Chegou? Mais de 48 horas, só diminuir a frequência cardíaca. Menos de 48 horas, de baixo risco, vamos fazer cardioversão. Menos de 48 horas, com alto risco, só controle de frequência cardíaca. Por isso que eu falo, a gente sempre tender a fazer controle de frequência. Você está na dúvida, está ali, não tem muito suporte, não tem muita coisa, faz só controle de frequência. E se for fazer controle de ritmo, nesses pacientes jovens, a gente tem 2 opções. Ou fazer via oral, boa e velha amiodarona, dose de ataque ali, a gente faz para o paciente 300 miligramas, ou propafenona, também a gente pode fazer para o paciente.
Pode fazer via oral. A propafenona tem uma resposta rápida, mas a amiodarona demora. Então, a gente pode fazer venoso e aí pode fazer uma dose de 150, reavaliar para fazer outra dose de 150 depois, diluído num sorinho, faz lentamente, tá? Um sorinho de 100, faz lento. E aí, esse paciente anticoagula ele ali na hora, já faz uma dose de enoxaparina, fiz a cardioversão, voltou para o ritmo e às vezes demora 6, 8 horas para reverter. Então, eu faço a amiodarona, vou esperando. Fez a cardioversão, paciente jovem sem risco, a gente pode dar alta com a amiodarona e, se for menos de 24 horas de início da SFA e baixo risco, eu posso não anticoagular esse paciente. Mas a grande maioria dos pacientes a gente vai precisar anticoagular. Então, se tiver com uma FA com mais de 24 horas, que a gente fez a cardioversão, esse paciente vai ter que ser anticoagulado, que a gente vai discutir um pouquinho para frente. Naquele caso em que o paciente a gente não vai optar por fazer cardioversão, a gente não vai voltar ao ritmo, a gente só vai controlar a frequência, amenizar o problema, porque eu posso pensar em corrigir o problema, que é voltar à frequência cardíaca normal, ritmo sinusal, ou eu posso amenizar o problema, diminuindo a frequência cardíaca, que é o que a gente vai fazer na grande maioria das vezes. O que eu posso usar nessa situação? Classicamente, a gente usa beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico. São as duas opções. Em outras palavras, metoprolol ou esmolol venosos e verapamil e diltiazem venoso. Qual que é o problema de verapamil e diltiazem? Que são os bloqueadores de canais de cálcio. Não tem mais formulação venosa do Brasil, a gente não acha, vai ter só oral. Então, qual que é o melhor? Fazer beta-bloqueador. Você está ali, se o paciente não está em crise asmática franca, se não tem nenhuma contraindicação, de preferência fazer metoprolol, que ele é beta-seletivo, porque mesmo se o paciente tem antecedentes de asma e ele não está em crise, pode fazer metoprolol sem medo. Já o propranolol, se for um paciente com antecedentes de asma, você tem que ter mais cautela para fazer, mas se só for esse que você tiver lá, é o que você vai lançar a mão. O ideal, metoprolol, venoso, vem na seringuinha pronto, 5 miligramas, faz uma dose, dali 5 a 10 minutos, outra dose, podendo fazer até 4 doses no total. E geralmente é suficiente para deixar essa frequência cardíaca em até 110. Esse é o nosso objetivo, deixar a frequência cardíaca até 110, tá? 110 para baixo, tá ok. E é isso que a gente vai usar para esses pacientes para fazer, então, controle de frequência. Beta-bloqueador, não tenho, posso fazer verapamil ou diltiazem via oral? Pode. Só lembrando que se for fazer beta-bloqueador de canal de cálcio, o paciente tem que ser o não dihidropiridínico, não adianta usar nifedipina, anilodipina, esses daí agem no vaso, fazendo vasodilatação, enquanto os não dihidropiridínicos agem lá como controle de frequência, tá? Então tem essa diferenciação, não adianta usar nifedipina que não vai resolver, tem que ser verapamil ou diltiazem. E de preferência, se você não sabe muito bem ali se o paciente tem um componente de insuficiência cardíaca associado, evitar esses bloqueadores de canais de cálcio, tá? E aí, nessa situação, se você não tem nada, meu Deus, ou então fiz o que eu tinha ali de beta-bloqueador, não resolveu, qual que é aí a terceira linha que você vai pensar em fazer? A amiodarona, mesmo correndo o risco de fazer cardioversão, mesmo correndo risco. E, porque se você já fez, não está controlando o ritmo, ele ainda está muito taquicárdico, não dá para deixar o paciente taquicárdico. Aí você entra com a amiodarona correndo esse risco e faz anticoagulação ali também. Pode fazer a primeira dose de enoxaparina ali na hora, 1 miligrama por quilo, e depois a gente vai dar alta para esse paciente. Para dar alta, você pode deixar ele com propranolol, com carvedilol, ou o próprio metoprolol oral, Celozoc, né, o nome comercial, qualquer um desses. A dose vai ter que ser tateado, mas, por exemplo, um propranolol, você pode deixar aí 20 ou 40 miligramas de 12 em 12, metoprolol 1, 2 vezes por dia. Você vai ajustando ali conforme o paciente vai apresentar, você vai encaminhar para o cardiologista também, mas o ponto principal, o ponto-chave desses pacientes é anticoagulação. Esse paciente merece anticoagulação. Então, chegou, é alto risco, fez o Chades-Vasque, deu acima de 2 ou mais, tem que anticoagular esse paciente, ponto. O que vou usar para anticoagular? Ou Marevan, ou os DOACs, ou NOACs, os novos anticoagulantes. Uma das duas opções. Vantagens e desvantagens. Marevan, grande vantagem, custo, R$10 você compra uma caixinha aí de 2,5 miligramas, com 30 comprimidos. Tem de 2,5 e de 5. NOACs, desvantagem, preço, R$80, R$100, mesmo que quebrou a patente do Xarelto, que é a rivaroxabana, ainda assim muito caro, 10 vezes mais do que a varfarina, né, o Marevan. Então, se você for optar por Marevan, o que é importantíssimo? Esse paciente tem que voltar de 3 a 4 dias para estar fazendo TTP.
o TAP, para a gente ver o RNI, que o RNI tem que ficar entre 2 e 3. Isso que é o mais difícil do Marevan. Porque o Marevan, ele é um bloqueador indireto da coagulação. Ele age bloqueando a vitamina K. A vitamina K ela é utilizada no fígado para a produção dos fatores de coagulação, notadamente o fator 2, fator 7, o 9 e o 10. Mas aquele fator que sofre mais rápido é o fator 7 da via extrínseca. Por isso que quando eu faço o Marevan, eu preciso de um exame que eu vejo a via extrínseca, que é o TAP. Então, eu dou o Marevan, oriento o paciente que um monte de alimento tem vitamina K, então folhas verdes, principalmente, carne tem vitamina K, proteínas de origem animal tem vitamina K, tem que falar para o paciente aí dar uma controlada, que é difícil, muito difícil. As próprias bactérias intestinais produzem vitamina K. Então, olha só, a gente dá um remédio para bloquear e a gente, ao mesmo tempo, o paciente está consumindo vitamina K da alimentação e está tendo bactéria no intestino produzindo vitamina K. Por isso que é tão difícil, porque ele faz esse bloqueio indireto, não é um bloqueio direto. Então, fica oscilando, tem paciente que demora 7, 10 dias para chegar no RNI de 2 ou 3. Então, o que é o ideal? Começa com Marevan 5 mg por dia, de 2,5 a 5. E vai dosando o TTP, o TAP, desculpa, a cada 3, 4 dias. Ah, chegou nesse valor? Vai ter que ver. Às vezes precisa deixar uma dose de 2,5 por dia, às vezes uma dose de 2,5 dia sim, de 2,5 miligramas, dia sim, dia não. Tem paciente que é 5 miligramas todo dia. Enfim, não é fácil trabalhar com Marevan. Mas o importante é você orientar, passar para esse paciente, ver se ele tem condições de voltar no local que você está atendendo para estar refazendo o exame. Não adianta passar o Marevan e tchau para o paciente, ele não voltar nunca mais, ele vai sangrar, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Se o paciente tiver condições, puxa, passar os novos anticoagulantes, ou a dabigatrana ou a rivaroxabana. Vantagens é que da bigatrana tem que fazer 2 doses por dia. A rivaroxabana, com a quebra da patente, está mais barato, R$80 uma caixinha aí, e o paciente toma 1 comprimido por dia, porque ele é um inibidor direto, ele age lá no fator 10A. Então, ele bloqueia o fator 10A de uma maneira muito mais específica e muito mais estável. Por isso que a gente não precisa ficar dosando exame de sangue, nem vai alterar, porque ele tem essa estabilidade ali que a gente já sabe. Por isso que é a grande vantagem. Então, você dá alta para esse paciente tomando rivaroxabana, 1 comprimido por dia, tá? Passa, se for passar Marevan, tomar bastante cuidado com a labilidade. E aí você poderia perguntar assim, mas peraí, o paciente não tem risco de sangramento? E aí, a gente precisa medir esse risco de sangramento? Tem um score chamado Hasbled que vê a chance desse paciente sangrar. Inclusive, alguns no Hasbled, alguns deles é diabetes, hipertensão, enfim, uso de medicações. O Hasbled, se der também acima de 3, é alto risco para sangramento, mas ele não contraindica você fazer anticoagulação. Na verdade, é para a gente ter uma atenção a mais com esse paciente, encaminhar, fazer um controle melhor do diabetes, fazer um controle melhor da hipertensão. Então, ele não cancela o chá desvasco. O chá desvasco é o mandatório. Hasbled, ele só te fala, olha, esse paciente é mais delicado, a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Mas, de qualquer forma, o mais importante é você encaminhar para o cardiologista. Sem dúvida alguma, ele precisa passar por uma avaliação cardiológica, aí o cardiologista vai avaliar, se nunca foi tentado voltar para o ritmo, deve, pelo menos uma vez, para o paciente tentar fazer um ecocardiograma, ver se tem alteração na fração de ejeção, se está tendo algum problema. E aí, para finalizar com chave de ouro, paciente Bergival Valadão, 67 anos, queixando de palpitação. O que a gente vai fazer para esse paciente? Vamos avaliar, vamos ver. Está tendo sinais de instabilidade? Não. Ausculto está tudo normal, não tem dispneia, não tem dor no peito, não tem alteração do nível de consciência e não está hipotenso. Está com uma pressão de 13/9. É hipertenso, é diabético, e com 67 anos, só de ser diabético e com 67 anos já são 2 pontos do chá desvasco, eu pensando aqui, mas tudo bem, a gente recebeu o paciente, vamos colocar na emergência, fazer um eletro. No eletro, o que eu vou procurar? Ausência de onda P, QRS irregular. Puxa, fechou, isso é uma FA. Está com uma frequência cardíaca de 120, vamos abaixar essa frequência. Porque, chegou, tá lá, eu vou cardioverter esse paciente, chá desvasque 2? Não, nem preciso saber se faz menos ou mais de 48 horas. É paciente de alto risco. Alto risco, acabou, não vou cardioverter. Vou fazer medicação para diminuir a frequência, para amenizar o problema. Metoprolol, tem? Tem, então vamos fazer. Faz uma ampola, dali 10 minutos, quanto está a frequência? 120 ainda, faz outra. 115 a frequência, faz outra. Opa, 108, 105, legal, tá ótimo, paciente assintomático, vamos lá, vamos reavaliar, tudo ok. Já faço uma dose também de heparina não fracionada, enoxaparina, para esse paciente ali no momento, ok, fez, legal, tá bem. Vou dar alta.
excluir que esteja tendo algum gatilho piorando essa condição, como uma infecção, por exemplo, faço um exame físico, uma anamnese bacana, legal. Não tem nada. Tudo bem, vou dar alta para esse paciente. Posso passar propranolol, posso passar o Celozoc para ele ir tomando para casa, se não estiver fazendo uso ainda. Às vezes está tomando captopril e hidroclorotiazida. Acrescento um beta-bloqueador. Acrescento o beta-bloqueador e preciso anticoagular esse paciente. Se eu for usar Marevan, vamos lembrar que o Marevan, na fase inicial, ele é pró-trombótico, ele aumenta a chance do paciente de fazer trombose, porque ele inibe a proteína C e a proteína S, que também são produzidas no fígado, dependentes da vitamina K. Então, quando eu começo a fazer, a proteína C e a proteína S diminui, mas o fator 7 ainda não. Então, esse paciente fica com uma tendência maior à coagulação. Até que eu começo a diminuir o fator 7 e pronto, eu deixo esse paciente anticoagulado. Preciso fazer enoxaparina, que é a chamada ponte. Faço enoxaparina, começo com o Marevan e a hora que chega no 2:3 o RNI, aí sim eu tiro a enoxaparina e deixo só o Marevan? Não preciso fazer isso para todos os pacientes. Só para os pacientes que têm estenose mitral moderada, grave, ou que tem prótese cardíaca mecânica. Se o paciente tem prótese valvar mecânica ou estenose importante, esse sim merece ponte, a gente vai encaminhar, vai internar, para que no hospital faça essa ponte para poder liberar esse paciente com anticoagulação. Mas, de maneira geral, a gente não faz ponte. Passa Marevan direto, vai para casa, desde que ele volte cada 3 dias para fazer dosagem do RNI, para a gente ver se está tudo ok, tá? Então, a grande maioria das vezes que a gente vai fazer, passar para ele beta-bloqueador e anticoagulante. Isso é o mais importante. Mais importante não esquecer, porque esses pacientes de alto risco têm uma grande chance de fazer AVC. Então, quanto antes a gente puder estar passando anticoagulante para esse paciente, a gente vai estar ajudando ele realmente. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a aula aqui para a gente ver o que não pode faltar, e essa é a mensagem final, o que não pode faltar no atendimento do MFA, anticoagular o paciente de alto risco. Isso não pode faltar, mesmo que o paciente procure o pronto atendimento por uma outra causa. Às vezes, se for lá uma crise, uma síndrome gripal, na ausculta você vê, peraí, mas esse paciente aqui está com MFA. O senhor está tomando remédio para afinar o sangue? Não, doutor, não estou. Puxa vida, faz chá de Svasc 4. Puxa, meu Deus, o paciente vai fazer um AVC, mesmo que ele não foi lá para isso. Olha que lindo você brilhar no atendimento e falar assim, olha, vou tratar assim essa dor nas costas de ouro, essa IVAS, que não é Covid, nada, vamos tratar, e vou passar um remédio que o senhor vai ter que tomar aí, ó, para afinar o sangue, porque senão vai ter problema. E aqui, uma última consideração. Então poderia passar só o AS? O paciente não tem como voltar, fazendo Marevan, tudo mais, ou não tem como comprar um DOAC, posso passar só AS? Não pode. Não tem a mesma eficácia, não tem a mesma resolução. Se o paciente não pode fazer anticoagulação, não é o AS que vai ajudar, tá? Então, para isso, o AS não vai ajudar. O ideal é que ele tome o Marevan ou que tome o anticoagulante, tá bom? Então, se você gostou, compartilha com seu amigo, manda para ele. Grande abraço para todo mundo.